vocês acham que impede as pessoas de chegarem ao peso desejado? Eu tenho algumas hipóteses enquanto vocês vão escrevendo. Eu acho que a hipótese pode ser: o que me impede de emagrecer? Sou desorganizado. Ah, eu não tenho, já tentei de tudo e não consigo, né? Tô desistindo então. Ou então, uma falta de crença. Eu já tentei de tudo e foco, a Cláudia está dizendo. Sim, foco. Por quê? Porque daqui a pouco nós estamos com 1000 demandas, cansadas e querendo, isso seria mais algo a mais para se fazer. Então, às vezes, a gente está sem foco. Não consigo prestar atenção nisso porque eu estou tendo que prestar atenção em muitas coisas. Isso é a falta de foco, né? Cansaço de dietas. Ai, já fiz tantas. Este ano que está passando aí, a gente já está em beirada de novembro. Quais e quantas dietas cada uma de nós já fez? Né? Então, assim, há um cansaço dessas tentativas que muitas vezes não resultam em nada. Mas é interessante a gente pensar nisso, né? Que às vezes a gente não sabe por que não consegue emagrecer. Então, eu queria começar falando um pouquinho das estratégias que eu selecionei para vocês. A primeira tem a ver com a nossa, os nossos medos, as nossas ansiedades, que muitas vezes disparam o comer. Vê se vocês concordam comigo. Numa forma geral, as pessoas que ganham peso se sentem muito ansiosas. Mas, gente, quem é que não? Quem é que aqui hoje não está ansioso nesse mundo atravessado de surpresas na nossa vida? Daí tem um autor legal que ele fala assim que a ansiedade, ela vem desde a nossa ancestralidade. Ou seja, nós, desde o início da nossa existência, a gente se deparou com feras, com falta de comida, com intempéries nos tempos, e isso desenvolveu no ser humano um medo do bem, né, saudável, e uma ansiedade, um estado, digamos, sempre alerta. Com o passar da evolução, a gente acabou tendo hoje muito mais conforto, acesso, não nos falta alimento, pelo menos para a maioria, né? E o que acontece? A gente ainda carrega aquele necessidade de estar sempre em vigilância. E isso nos causa ansiedade. Hoje as ansiedades são outras, né? Tivemos aí a Covid, a guerra, a violência urbana, a política. Tem várias ameaças que acabam perturbando a nossa paz interior e vai nos deixar mais ansiosos. E o que a pessoa ansiosa faz quando se sente atucanada? Vai para a comida como fonte de alívio, é ou não é? Então, mas é a ansiedade que faz a gente comer? Ou o que a gente tem que ver o que está por trás dessa ansiedade? Porque daqui a pouco, um exemplo de um grupo ontem, que a gente estava falando sobre isso, um grupo de atendimento que eu realizo. Uma pessoa disse, olha, me dei conta, caiu a ficha, que eu estava com duas coisas me atrapalhando e que estava gerando gatilho na comer. E daí o comer era necessário para eu me aliviar, para me acalmar. A primeira era um ciúminhos que estava brotando, eu no processo de emagrecimento, vindo num grupo da Flávia, e o meu marido resolve, que também estava gordinho, resolve começar a malhar. E você sabe como é que são homens, né, pessoal? São extremamente obstinados, objetivos, e claro que começou a emagrecer e a ficar bem. E daí ela se deu conta, nossa, eu tô com ciúmes, eu tô atrapalhada, porque eu não tô indo tão bem quanto eu gostaria, e o meu companheiro tá melhor do que eu. O que ela fez? Ela foi conversar sobre isso. E disse, uau, como é que eu posso te ajudar? Né? Imagina, super querido, né? Preocupado. Não, ela disse, eu só preciso falar, que eu acho que isso tá me pegando. Ok, vou levar isso pra terapia, tranquilo. E num outro momento, ela que é recém-casada, tá tendo que cuidar do filho, da casa, dos bichanos, tá se formando, tá fazendo TCC, tá terminando estágio, ou seja, tá exausta fisicamente. Chegou um dia de tarde, ela nos contou no grupo de ontem, eu acho que eu tô cansada, eu acho que eu queria era dormir a tarde inteira. Mas não posso, né? Afinal, isso é coisa de adolescente, eu já sou madura, eu sou adulta, eu tenho que tomar conta das minhas responsabilidades. Mas daí ela conversou com ela mesma e se deu conta que precisava dormir sim e atendeu a esse pedido. E daí, gente, ela se deu conta que
essa semana seguinte foi muito melhor. Baixou um quilinho brincando. Claro, porque entrou em contato com a emoção, com a ansiedade, identificou o que era a emoção que estava por trás e foi dar respostas a isso. Então, a estratégia número 1 seria identificar crenças, pensamentos, medos, preocupações. Tem um autor que ele diz que a gente tem que listar, e até levar para os nossos terapeutas, listar os nossos medos e as nossas preocupações, para que a gente possa verificar quais deles são reais, concretos, e que são ameaças que realmente vão acontecer, tipo, a preocupação que o meu filho seja atropelado. Tá, mas assim, quais são as probabilidades desse medo? Então, esse autor fala da gente conversar com essa nossa ansiedade para identificar o que está por trás. É o medo? É um receio? É uma preocupação? E eles têm fundamento? Ou eles estão ali só nos atucanando? E esse autor fala que a ansiedade ela é do bem, ela tem que ser a nossa amiga, porque ela nos sinaliza que o risco. Mas às vezes ela também nos atucana. Então o ideal seria que a gente pudesse conversar com essa ansiedade e ver, olha, acho que tu tem razão, eu vou ficar mais atenta a isso. Ou então, não, pega leve que o drama não é tão alto assim. Então, nessa conversa, a gente vai aliviando a ansiedade. Não é nada simples o que eu tô falando, tá? Mas é um caminho pra gente não usar comida para regular as nossas emoções, que é normalmente o que a gente faz. Então, quando alguém diz eu não consigo emagrecer, vamos entrar em contato. Por que não consegue? Será que não tem uma ansiedade batendo aí? Então, essa é uma das hipóteses. E a estratégia seria a identificação. À medida que a gente identifica as nossas emoções e aprende a lidar com elas, pede ajuda, conversa, se trata, a gente também, na alimentação, a gente vai diferenciando fome, sede, ansiedade, medo, alegria, tristeza, o que está pegando. Então vejam, a fome e a sede são fundamentais também, porque se eu chego em casa, como hoje foi um dia quente, amanhã promete ser mais ainda, pelo menos aqui em Porto Alegre, e daí eu tô cansada, tô atucanada e não bebi a tarde inteira, eu tô com sede, mas eu vou chegar com a sensação de fome, porque no hipotálamo o centro da fome e da sede são lado a lado. E daí ele não diferencia. Então, o que a gente deveria fazer? Tintim, ficar se hidratando o tempo todo. Então, a primeira estratégia vai ser identificação de todas essas situações que estão pipocando na nossa cabecinha, nas crenças, nos pensamentos e no coração. A segunda estratégia, responder às necessidades. Nós, como seres humanos, temos várias necessidades e que às vezes a gente resolve ficar trabalho e casa, casa e trabalho e vai ficando desprezando e às vezes nos oprimindo com tantas coisas sem ter uma válvula de escape. Então imagine que a gente responder às necessidades de várias coisas. O sono. Como é que tá a tua relação com o teu sono? Tu dorme quantidades, horas suficiente e numa qualidade. Esses dias fiz uma entrevista com uma pessoa que dorme picadinho. Ela passa a noite inteira acordando e dormindo, acordando e dormindo. Imagina, fica destruída no dia seguinte. E quando a gente dorme mal, a gente tem mais necessidade orgânica de comer, de se abastecer para tentar se acalmar ou enfim, para se ocupar ali naquele momento. Então, o sono, as horas de descanso são fundamentais. Dormir mal vai disparar compulsão, vai dar gatilho no comer. Então, é outro aspecto a ser cuidado. Atividade física e exercício, a gente sabe, para lá de que sabemos, né? O quanto que nos empodera. Agora, falando com vocês, me lembrei que o Fantástico falou esse final de semana sobre gordofobia, né? Do quanto dos maus tratos que quem está acima do peso leva por conta da discriminação, preconceito. Então, não é a troco de nada que quem tem excesso de peso vai carregando um pânico de não conseguir, algo de incapacidade, uma desvalia, uma sensação de que eu precisava ser aceito e não sou, não me sinto aceito e não me sinto
merecedor muitas vezes, né? Então, a gente vai identificar crenças e pensamentos, a gente vai responder às nossas necessidades, tanto de sono, do exercício físico, da atividade ao ar livre, porque ela também nos equilibra, né? O contato com a natureza é tudo de bom. O lazer, diversão e prazer. Quando foi a última vez? A semana passada, falando na live junto com a Wanda, as lives, pessoal, ficam todas gravadas na barrinha ali dos vídeos do Instagram e te levam para o YouTube, que tu pode ficar inscrito ali e acessar todas elas, que elas estão bem legais. A Wanda, semana passada, falava comigo que com o processo de emagrecimento que ela fez, ela fez contato, assim, que coisas que eu adorava fazer e quando eu trabalhava não tinha tempo. Dançar. E hoje, daí ela conta na live que hoje ela participa de 2 escolas de dança de salão e tá em paz com ela mesma, né? Depois de se aposentar, imaginem, num HPS, num pronto-socorro, na ala de urgência, né? De traumas, queimados, acidentados, a madrugada toda. Quando ela conseguiu sair disso, se aposentar, ela se deu conta que a saúde não estava tudo aquilo. E daí, bom, vou ter que cuidar de mim. E o processo começou assim, com 4, 5 quilinhos, Cláudia. Era uma coisa pouca que nem tu tá falando. Só que ela virou o clique. Não foi só a questão alimentar. Ela foi para buscar, para ficar atenta às necessidades. Então vejam, sono, exercício, lazer, prazer e diversão. Tudo que está relacionado ao nosso autocuidado, espiritualidade, vida amorosa, com os nossos amigos, com os nossos queridos, com os familiares. Então a gente se manter abastecido daquilo que nos deixa muito fortalecidos e em paz, porque estando assim a gente tem mais chance de não precisar da comida. Lembrem que a comida ela entra como alívio de tensão e também como fonte de prazer. Então a gente tem que ficar atento a tudo isso. A hidratação também é um ponto aí a ficar atento. Bom, e passamos à terceira estratégia, que eu chamo de planejamento. Se eu estou definindo essa terça-feira começar a me cuidar, gostei do que a Flávia falou, eu vou investir essa semana em autocuidado. Então, eu preciso cuidar, ter uma atenção especial à organização e como eu planejo as minhas compras, por exemplo, meu abastecimento. Estava atendendo agora mesmo, antes de falar com vocês, uma pessoa que mora no Canadá. Eu tinha ficado uma semana de férias no Caribe. Voltou para o Canadá e no segundo dia, já estando em casa, o que ela fez? Compras. E ela mencionou, eu senti falta das minhas frutas, das verduras, das minhas coisinhas, né, da comida de verdade, do dia a dia, e já me abasteci. Pronto. Não importa quanto que ela ganhou numas férias, porque isso faz parte das férias, do passeio. O que comeu, matou a saudade de beber e comer as coisinhas especiais. Quem não, né? Mas o que importa? Que ela conseguiu chegar e se organizar. Imagine, se a gente chega hoje numa pauleira do dia, se incomodou no trabalho, o trânsito estava difícil. Quando eu cheguei em casa, o que eu encontro? Uma exposição a um arsenal de guerra que sobrou do final de semana, de docinhos, salgadinhos, torta, bolo, tudo à minha disposição. Quem é que vai hoje à noite lavar salada, refogar legumes e evitar de cair nessas tentações? Muito difícil. Por isso, a exposição ao ambiente assim mais tóxico, obesogênico, como eu digo para os pais da gurizada que eu atendo, ela elimina em muito o nosso risco de tropeço. Se a gente está com uma oferta legal, a gente vai modificar, inclusive a nossa microbiota, que também tem a ver com os nossos medos e ansiedades. Nós estamos falando aqui dos medos que nos impedem de chegar onde a gente quer, né? Então, a exposição ao risco é uma delas. E pode parecer difícil, pesado, mas não. Esse abastecimento ele vai nos repor energia. E daí, um quarto passo, uma quarta estratégia, penúltima, evitar a balança. Sabem que nos últimos tempos eu tenho descoberto pessoas que eu atendo há um bom tempo e eu tenho pego assim, puxado as orelhas quando eu descubro que elas se pesam diariamente e às vezes 2 vezes ao dia. Imaginem, o que significa isso? Maus tratos, né? É uma necessidade de controle e que o controle não tá no que eu boto pra dentro, tá ali,
me monitorando, me maltratando para ver se eu consegui baixar peso. Gente, proibitivo se pesar diariamente, no máximo uma vez por semana, no mesmo dia, no mesmo horário e de preferência na frente do nutricionista. Por quê? Porque senão a gente está gerando estresse e pressão. E isso, às vezes, quando eu digo para as pessoas, não se pesa essa semana e vê o que acontece semana que vem. Geralmente elas emagrecem, porque parou com a tucanação. Não bastasse a tucanação nossa do dia a dia, a gente vai botar mais uma pancadaria em cima da gente. Não vale, né? A gente não merece isso. A gente merece carinho, autocuidado, compaixão, como tá na moda dizer. Então, a gente não precisa ter autoeficiência, a gente não precisa ter resultados de desempenho de um dia bem focado. Não, a gente pode pegar leve. E pegar leve significa evitar essa balança torturadora e dietas restritivas. Por quê? Porque elas também geram disparo e compulsão. Imagine, a gente tá falando aqui de um cotidiano cheio de atribulações. Pega, leva filho, cozinha, arruma casa, mil coisas que o nosso dia a dia nos demanda. E daí eu vou pegar uma dietinha assim, restritiva, radical, para poder emagrecer logo, porque eu não me aguento mais, porque eu me vi numa foto de uma festa. Mas isso é como tomar remédio para emagrecer. Enquanto tu tá no processo, até funciona. Acho que sim. Mas e depois? Tu não vai ficar o resto da vida sem comer. Tu vai participar da vida social. E daí o que vai acontecer? Normalmente, um disparo. O gatilho. Gera o gatilho porque... Lembra no início do nosso papo hoje? Que medo que eu tenho? Eu tenho medo de passar fome. Isso vindo lá de uma herança ancestral. Eu tenho medo de não conseguir emagrecer. Porque eu já fiz N vezes, Flávia. Estou cansada e não consigo. Então eu tenho todos esses medos. Eu tenho medo de passar fome, de não emagrecer e medo de não conseguir, de não ser validado na minha tentativa, entende? Então, a dieta restritiva é proibitiva para quem está acima do peso. E tantas ofertas, né? Tantas seduções que a gente vê nesse mercado aí, que eu fico escutando, às vezes eu fico apavorada. Não precisa realmente ser assim. A gente pode comer, na maioria das vezes. Esses dias eu fiz uma entrevista com uma pessoa que disse, eu tô em menopausa e eu tô comendo bem pouquinho porque eu tô engordando. E daí o que a gente viu? Que era justamente por isso que ela estava engordando, porque ela estava comendo muito aquém do que deveria. Então comer demais vai gerar aumento de peso, muito. Comer errado, o tipo de alimentação errado gera aumento de peso. E não comer também gera aumento de peso, quando não gera compulsão. Então, a ideia é chegar num equilíbrio para reforçar nossa capacidade de comer de tudo, ser feliz, se manter saudável, né? Então, evitar a balança e as dietas restritivas é uma estratégia que vai dar mais certo, ok? E a quinta e última estratégia, se vocês quiserem, por favor, perguntem coisas que eu vou parando aqui e respondo, tá? A quinta e última seria a estratégia da educação alimentar. Ai, mas que saco, mais uma coisa para aprender, né? A gente já tem que estudar, já tem que se puxar no mundo do trabalho, mais uma coisa, mais um esforço. Mas vamos lá. A educação alimentar sem dor, sem restrição, sem me sentir dieta, né? Esses dias uma pessoa, a Wanda, semana passada na live que eu estava divulgando a dieta relâmpago, e ela disse, eu fiz a dieta relâmpago, é uma educação alimentar disfarçada de dieta. Adorei. Porque, claro, ela sabe que eu sou anti-dietas, né? E a dieta relâmpago que eu ofereço é algo engessadinho ali, 10 dias sob meus cuidados, um dia sim, um dia não, que é como eu garanto uma dieta mais controlada, digamos assim, engessada, um pouquinho menos de calorias, mas que dá um resultado que é o que a pessoa quer em primeira mão. Bom, então, a educação alimentar significa se alimentar bem, comer de tudo e comer alimentos do bem. Então, vamos pensar na nossa microbiota, que também é responsável por aliviar a nossa ansiedade e os nossos medos. Quando a gente tem um hábito de se alimentar com alimentos ruins, como refrigerantes, embalados, empacotados, os alimentos ultraprocessados, saturados de gordura, sal e açúcar,
que é inclusive está na nova rotulação dos alimentos, né? Os novos rótulos agora eles exigem que isso seja descrito, porque claro, né, pessoal, a gente está comendo sei lá o quê e a gente está vendo as pessoas cada vez mais doentes e as farmácias pipocando um em cada esquina. Por que será? Então, o remédio legal é aquele que é a alimentação. Então, quando eu como uma alimentação que não é legal, que é do mal, eu vou estar alimentando os meus micro-organismos intestinais, que são 300 trilhões de bactérias intestinais, eu vou estar alimentando os bichinhos do mal. E eles vão pedir o quê? Eles ficam pedindo, eu quero mais, quero chocolate, quero bolinho, quero um hambúrguer cheio de batata frita, eu quero uma batata frita aquela industrializada. Então eu vou botando para dentro aquilo que os bichinhos estão pedindo, porque eles pedem, né? Eles conversam, se comunicam com o cérebro. E diferente, quando eu como, tá, mas eu não tenho vontade, é tão sem palatabilidade de sair da batata frita para ir para uma batata assada. Falando nisso, antes da live, antes do atendimento, às 6 horas eu cheguei em casa, comi um pãozinho para segurar a onda aqui e jantar mais tarde. E eu trouxe da rua uma batata doce. Eu procurei comprar assada, que sempre tem na fruteira perto da minha casa, não tinha. Mas tinha a natural. E daí eu disse, eu vou fazer uma experiência, né, que eu não tinha feito ainda. Botei no micro-ondas. Em 4 minutos a batata doce estava ali, ó, com uma cara linda, bem macia, me esperando para depois da live eu poder jantar. Além da minha sopinha e dos meus quitutes que eu preparei para hoje. E eles estão preparados, porque depois um dia, pancadaria, a gente não tem condições de ficar preparando, lavando salada, né? Essas coisas têm que estar pré-organizadas, que é uma estratégia. Mas essa questão da microbiota saudável é isso. É tu imaginar que eu não tô com vontade, mas eu vou ter hoje à noite a batata doce, eu vou ter de proteína, sei lá 2 ovos, um saladão, a minha sopinha que tá pronta e uma laranja de umbigo que tá bem, uma navelina que tá bem docinha. Ok. Isso vai alimentar a minha microbiota de forma que os bichinhos do bem vão começar a pedir mais. Então, quando eu como mais alimentos do bem, a microbiota pede mais por eles. Então, o paladar vai se modificando. E a exigência do organismo, das células, do nosso corpo e da microbiota passa a ser outra. E olha que interessante, via alimentação certa, eu começo a botar para dentro triptofano, que é o precursor da serotonina. É, aquela que a gente toma antidepressivo, sabe? Então a serotonina vai nos elevar e vai nos deixar com sensação de saciedade, vai começar a se comunicar no eixo intestino-cérebro para termos mais dopamina, para que a gente não precise do docinho como fonte de gratificação. A gente vai ficar satisfeito com os alimentos certos. Isso é assim de um dia para o outro? Mais ou menos. Tem um estudo já de longa data, mais de 10 anos, os estudiosos, num centro de estudos que tem na Austrália, eles têm mostrado que em 3, 5 dias comendo alimentos saudáveis, a microbiota já se altera. Ela já fica muito mais com micro-organismos do bem do que do mal. E que em 3 semanas comendo dessa forma, nós já temos produção de serotonina no cérebro. Ou seja, a gente diminui a ansiedade e diminui graus de depressão. Gente, olha que espetáculo. Então está nas nossas mãos essas 5 estratégias para a gente dar o começo. Eu tenho feito entrevistas e tenho chamado as pessoas que ficam curiosas ou enfim, ou até querem discutir comigo o que fazer e como fazer. Eu tenho feito entrevistas avaliativas sem custo. Então a pessoa manda um WhatsApp para mim e eu marco um horáriozinho, geralmente nos próximos dias, porque também eu deixo estrategicamente alguns horários livres. E nessa entrevista online, por vídeo WhatsApp, eu vou poder avaliar se a indicação é um atendimento personalizado semanal comigo ou grupal, que a gente tem feito grupos por Zoom, onde a gente troca emoção, energia, vitórias, né? Aprende a valorizar o nosso processo de autocuidado. Tudo isso acontece em grupo e eu adoro. E a terceira estratégia é essa que eu venho divulgando mais agora, que são as dietas relâmpago. E a dieta relâmpago é assim, ó, uma carinha de dieta, porém já com 7 refeições ao dia, com coisas do bem, que vai fazendo efeito no sono, na disposição,
na energia. Então, mas eu não indico para todo mundo, porque exige um perfil específico para quem for fazer e uma organização. A pessoa tem que estar sabendo se vai poder, porque eu vou dizer o que vai comer, quando, como, onde, a receitinha, tudo isso vai ser orientado. Então, eu preciso, antes de mais nada, para quem vai começar na segunda-feira, dia 31, já tem um grupinho formado, às 8 da noite eu vou fazer a primeira dieta relâmpago em grupo. Então, quem está nesse grupinho já pega a carona. Depois, quem for entrando em novembro já é outro valor, mas a gente vai poder ver na avaliação, na consulta avaliativa, a indicação ou não, né, do processo. Então, eu preciso que vocês me deem um feedback agora se essas 5 estratégias te ajudam a pensar e a agir de uma forma mais bondosa contigo para poder ir encaminhar os quilinhos que estão indesejáveis até o final do ano, sem medo. Sem medo de comer, sem medo de ser feliz, sem medo de se frustrar. Todos os medos que a gente carrega, a ansiedade, né? Todos eles, então, me deem um feedback agora, por favor, se isso dá uma luz no fundo do túnel. Como entrar nesse grupo? Da mesma forma, Cláudia, que na Dieta Relâmpago, tu entra no grupo fazendo uma entrevista comigo. Eu quero saber o que está acontecendo para esses 4 quilos terem se alojado. Para a grande maioria, né? Estresse, ansiedade e às vezes desorganização ou às vezes menopausa. A gente já está numa idade aí que muitos de nós já estamos em menopausa. Várias coisas podem estar interferindo nisso. Então, marca uma avaliação comigo inicial, sem custo, vídeo WhatsApp, e a gente esclarece as coisas. Se for o caso de um grupo, como é que são os grupos? São vários grupos, praticamente tem grupo diariamente, de manhã, de tarde, de noite, às vezes 7 da noite, às vezes às 8 da noite. E esse horário é um horário nobre. É um grupo que funciona para reforço. É um encontro meu com os meus pupilos. Sempre são as mesmas pessoas nesse grupo, nesse horário. A gente monta um grupo de WhatsApp. Para entrar nesse grupo, geralmente eu faço Foi ótimo, identifiquei como 3 estratégias. Pá, que legal. Grande, minha amiga. É isso aí. Então, quando tu frequenta um grupo, tem pessoas de diferentes sobrepesos. E a maioria delas está ali vem para emagrecer. Mas à medida que começa a frequentar o atendimento, que é 1 hora, uma vez por semana, um grupo fixo. Tem o grupo do WhatsApp, todos já passaram pela minha orientação nutricional, porque daí eu vou prescrever a orientação nutricional específica para a Cláudia, que quer baixar 4 quilos. Diferente de uma outra pessoa que entrou a semana passada e que precisa baixar 30 quilos. E pode ficar todos no mesmo grupo? Sim, porque à medida que eu me reúno com essas pessoas, a gente cria um cenário que é de aconchego, que é de um empoderamento, de um poder garantir e certificar para o outro, vai que dá certo, vai que funciona, olha como eu estou conseguindo e está funcionando, o que funciona, esse caso que eu contei hoje para vocês, da menina recém-casada, que conseguiu fazer algumas manobras em casa de prestar atenção em si, e daí retomou o autocuidado. E falando sobre esse assunto, num grupo de segunda-feira, ontem, uma outra pessoa já hoje me mandou um feedback, dizendo: tudo que nós falamos ontem caiu como uma luva e eu passei hoje muito melhor. Não tive gatilho, não tive disparo. Porque em grupo a gente percebe que a gente não está sozinho. Então não é uma luta em glória. A gente descobre como lidar com os familiares, com os companheiros, que às vezes trazem ofertas para dentro de casa sem se dar conta que isso pode nos atrapalhar. A gente organiza um dia para enfrentar festas. Muitos clientes estão indo a festas, graças a Deus, a vida foi voltando ao normal. Pessoas que estão viajando, o que eu faço? Eu estou agora com uma cliente que está no Marrocos, olha que delícia. E daí nos manda as fotinhos de lá. Então vejam, em grupo a gente troca vida, aprendizados. E são aprendizagens, como voltou para minhas garras uma cliente de 11 anos, não, de 2011, nós estamos em 22, né? 11 anos. Dizendo: Flávia, ainda está na minha cabeça os aprendizados.
mas a pandemia me desgovernou e eu estou precisando de uma escolta. E essa escolta, ela sabe, ela já provou na época que era presencial, o grupo funciona demais, porque é uma troca com esperança, com modelos que a gente vai seguindo e com comprometimento. Porque digamos assim, eu vejo a minha nutricionista uma vez no mês. Gente, a gente mata um leão por dia. Imagina 30 dias. Então, os meus encontros são semanais, seja individual, em grupo, na dieta relâmpago, mais intensivo, porque daí precisa ter uma escolta mais. E independente do grupo semanal, as pessoas com o online acabou favorecendo que os contatos fossem muito mais íntimos, né? As pessoas falam comigo o tempo que quiserem, quando querem, porque me mandam um WhatsApp, Flávia, pode falar? Ou então me mandam uma mensagem, ou então tira uma foto de um prato, quanto que eu posso comer disso? Posso comprar esse produto? Vão esclarecendo no aqui e agora as suas dúvidas. E então faz parte desse grupo todo esse acompanhamento. Ai, Flávia, eu preciso de uma receita. Daí eu digo, bota no grupo, vê se alguém no grupo conhece. Sempre tem alguém no grupo para dizer um jeito legal de fazer uma preparação, e eu também vou monitorando, que seja com redução de danos, de gorduras, açúcares, sal, né? E daí tu vai aprendendo no grupo muita coisa. Aprende a cozinhar, aprende a se organizar, aprende a subir no salto, né? Como falou na quinta passada, uma pessoa que no primeiro mês estava assim sem energia, dizendo, será que isso vai funcionar? E agora ela está indo para o terceiro mês, ela diz, meu Deus, como eu já estou diferente. Porque foram mudanças que foram acontecendo aos pouquinhos e foram sendo internalizadas, e agora ela já tem a coisa do bem-estar, do autocuidado, de se arrumar para ir trabalhar. Porque uma coisa puxa a outra, né, pessoal? Não é simplesmente assim, fechar a boca e não comer mais para emagrecer. Não, é curtir esse processo de autocuidado, que o peso vai indo para o lugar dele e a gente vai colocando, deslocando o que era o alimento para outros prazeres na vida. A comida vai continuar sendo prazerosa, óbvio, mas não é só ela, tem muito mais pra gente aprender. Então fica um convite para todos vocês marcar uma entrevista avaliativa, sem custo e sem compromisso de ficar, tá? Porque às vezes tem pessoas que eu entrevisto e eu digo, acho que tu não tá pronta, acho que não é o caso. Ou então, tô preocupada com um familiar meu. Deixa esse familiar vir falar comigo, porque é preciso estar na prontidão, na hora certa. Então pensa, tu tá na hora certa? Tu tá em prontidão? Tu tá com aquele desejo de que aí chega, não me aguento mais? Eu me vi no espelho, ou fui botar uma roupa e ela apertou, uma calça, gerou um desconforto. Então talvez sim, seja a hora de dar o primeiro passo, e um primeiro passo que seja de mão dada comigo e com um grupo que vai estar te acompanhando, tá bom? Outra Cláudia vindo aí para o nosso encontro, que coisa boa, bem-vinda minha amiga. Minhas amigas Cláudias. Então, gente, para não cansar vocês, é isso. Alguma perguntinha além dessa? A Líbera entrando. A Líbera faz parte, pessoal, de um grupo que funciona nas quartas às 20 horas. E ela é uma guerreira, assim, já contou a história dela numa das lives que tá lá no YouTube e no Instagram. E o quanto ela virou. E o quanto que ela tá hoje entrando agora. Eu tô vendo, sua danada. Atrasadinha, mas sempre presente. A Líbera, pessoal, vou falar, já que ela tá aí, 40 quilos a menos. Num primeiro momento, uma estratégia de redução de estômago, que quando começou a ter o reganho, ela reverteu para ajudar a filhinha de 8 anos, que agora já tem 10, e conseguiu chegar no peso desejado, né? Então, poder estar com 67 quilos e feliz da vida, entrando em todas as roupas como ela me mandou esses dias, aí no fim de semana, calça e blusinha clarinha, branquinha, era um white, eu acho, né, Libra? Tava show de bola aquela beca. Então é tudo que a gente quer. Só que quando a gente está com excesso de peso, isso tudo fica muito difícil de fazer. Então tem que dar o primeiro passo, contem, feliz da vida, a gente vê. Que bom, e a gente fica feliz junto, né? A gente vai se orgulhando do processo de cada um dessas viradas. A Libra, realmente a Cláudia tá te dando parabéns. Ela tá de parabéns. Graças à minha Nutri, ela tá dizendo, mas principalmente graças a ela, né? A ela e ao processo que ela fez, porque ela juntou, né?
a filha, o marido que entrou junto e se beneficiou. É super importante a gente manter a família, os amigos aderidos a esse processo, porque eles nos protegem, né? Às vezes a gente está até a fim de fazer uma lambança, mas se a gente está comprometida, isso é o efeito do grupo, tá, Cláudia? Quando tu diz para um grupo, então tá, pessoal, até a semana que vem, quarta-feira nos vemos. Cada vez que tu for chutar o balde, tu vai ficar pensando, oh meu Deus, eu tenho um encontro de quarta. E esse comprometimento que o grupo faz vai nos comprometendo com a gente mesmo. E daí a gente vai aprendendo a administrar o nosso comer, a nossa resistência, a nossa resiliência, descobrindo estratégias. O grupo é tudo, sem dúvida. E eu acho que foi a primeira vez que a Líbera participou do grupo, se eu não me engano. Então, o grupo ele vai te estabelecendo uma relação de autocuidado, né? O grupo cuida de ti, o grupo não te deixa na mão e sabe da tua dor, sabe como é chato. 4 quilos a mais significa eu perder uma calça que eu amo de paixão, que fica trancado, né? Então, 4 quilos não é tão pouco, não precisamos desprezar. Então, a dor e a delícia de ser o que é, independente do sobrepeso, porque aqui o que está em questão não é o peso de cada um, e sim é como cada um está lidando com a sua saúde física e alimentar. Além da Flávia, o grupo é um alicerce, sem dúvida. E por isso que a gente faz essa condução, né? A direção profissional e o grupo, assim, que é um carro-chefe, assim, no sentido de garantir motivação, cuidado e que as pessoas não desistem. Tem um estudo que mostra que as pessoas, quando acompanhadas em grupo, elas permanecem mais tempo em tratamento quando o atendimento é individual. E o que é apoio, sem dúvida? E por que se quer mais tempo? Porque a gente levou, às vezes, 10 anos ganhando peso, ou a vida toda. E daí a gente tem essa urgência de acordar amanhã de manhã magro e não vai conseguir, daí que vem as boletas e dietas restritivas. Mas quando a gente começa a ter paciência, respeitar o seu tempo e o seu limite e vai focando nas mudanças, o resultado vai vindo. E daí tu não precisa nem subir na balança, gente. É botar a calça número menor, que daí tu vê que o resultado tá vindo. Ok? Então, eu desejo para vocês um ótimo início de semana, né? Terça-feira recém. Uma noite de sono de qualidade. Uma hidratação para quem bebeu um pouco hoje. Vamos ver se o xixi tá clarinho, transparente, sem cheiro. E todos esses pontos que vão ficar gravados nessa live de hoje, eu costumo botar no dia seguinte, para assistir e reforçar essas 5 estratégias poderosas para a gente ir rumando ao peso desejado, sustentável e que a gente permaneça nele, né? Eu faço esse programa que eu estou ensinando para vocês há 36 anos comigo mesma, né? A Cláudia Branco lembra que eu era uma sanfona, né? Eram sempre 10 quilos a cada inverno na minha vida. O meu apelido na adolescência por parte do meu pai era Gordel, vejam só. 1 quilo por mês são 12 quilos no ano, exato, né, Cláudia? Então pensa, às vezes a gente levou um ano para ganhar 12 quilos e daí tu quer emagrecer os 12 quilos. Não, eu garanto de 3 meses a 4, tranquilíssimo, podendo ir nas festas, não se privando e o melhor, não tô me sentindo em dieta. Isso sim, 9, 12 quilos tranquilo em alguns meses. A Líbera tá assinando embaixo ali, é verdade. Então, é possível sim. E a gente tem que acreditar, porque para não entrar na onda de dietas milagre, né? Que daí só judiam mais a gente ainda. Um dia de cada vez, respirar, fazer as pazes com a comida, curtir. Hoje eu almocei num restaurante vegano, um feijão vermelho maravilhoso. Ai, como é que é o nome? Não vou me esquecer do nome. Queria dizer para vocês, na Zona Norte, perto da Belo Mendes. Uma delícia. Tudo super gostoso, no capricho, bem feito, bem gostado. Então a gente começa a desenvolver o paladar e um dia de cada vez, aprendendo a curtir as coisas, aprendendo a fazer as mudanças e validá-las, né?
Macadâmia, a Miriam tá me ajudando. A Miriam foi junto comigo. Obrigada, Miriam. Macadâmia, uma delícia na zona norte de Porto Alegre. Então isso é se experimentar. Eu vou comer uma coisa saudável, gostosa, bonita, bem preparada, saborosa. E o meu paladar, lembrem dos bichinhos dentro de mim, bateram palma hoje na hora do almoço. Aliás, o dia todo. Depois comprei na minha caminhada, fui pro Pilates. E na minha caminhada, comprei um pão de fermentação natural que fatiaram naquelas máquinas de fatiar, que é ótimo, porque daí eu congelo tudo. E amanhã de manhã eu pego a minha fatia maravilhosa, boto na torradeirinha e faço um café da manhã bem delicioso. Deixei vocês todos com água na boca? Então tá. Não quero me alongar para não cansar ninguém. Foi um prazer ter vocês aqui junto comigo hoje. É sempre muito bom ter gente conhecida e gente falando pra gente não ficar sozinho aqui. Os demais que estiverem escutando depois ficam todos convidados para um bate-papo pessoal onde a gente possa interagir mais, ok?